saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã. E aí, a gente tá em inverno e eu pergunto como é que tá a sua saúde, como é que tá a saúde da sua família. Tô falando sobre inverno porque a gente vai ter um tema sobre esse assunto, tá certo? E você vai acompanhar comigo agora os destaques do programa de hoje. Chega o mês de junho e com ele aumentam os casos de doenças respiratórias. E aqui no estúdio, um especialista vai esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Nessa edição, você vai conhecer também os benefícios dos sucos para a sua saúde e também saber quais os sintomas e formas de tratamento para o câncer de tireoide. Fica comigo, o Saúde Você está no ar. Começando o Saúde Você deste final de semana, sejam bem-vindos mais uma vez. E olha, gente, especialistas alertam para o aumento de casos de doenças respiratórias durante o outono e o inverno, tá certo? E para esclarecer nossas dúvidas, eu recebo aqui no Saúde Você hoje, a gente convidou o pneumologista Dr. Agostinho Neto. Seja bem-vindo, Dr. Agostinho, mais uma vez, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Saúde Você, viu? Obrigado. É um prazer falar com você e falar com a população acerca de temas relevantes da saúde respiratória. Exato, saúde respiratória, porque a gente lembra logo que está no inverno, outono, é chuva, é frio, né? Digamos que frio, porque a gente tem aquele fingimento de frio, né? E aí pessoas viajam para o sertão, tem serra e por aí vai. A questão da limpeza em casa, como é que fica, com ácaros, ou seja, é uma coisa meio conturbada, né? Mas aí, doutor Agostinho, já para salientar para quem está em casa, a gente passou por uma forte pandemia, a gente não saiu dela 100%, mas o uso de máscaras foi liberado, né? Podemos dizer, em cidades com 70% já vacinada com as 2 doses. Perfeito, né? Isso mesmo. E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores o seguinte, doutor Agostinho, para trabalhar diretamente com doenças respiratórias, estava contando que, nessa época que se começou a usar máscara, as doenças até aliviaram um pouco, não foi, doutor Agostinho? Na verdade, eu estava dizendo o seguinte, a gente está numa situação em que é facultado tirar a máscara. Você pode tirar a máscara, você pode não usar a máscara socialmente. Mas eu optei por trazer a minha, que eu porto sempre profissionalmente, uso sempre porque eu atendo pacientes respiratórios, até para dar uma mensagem de que não está proibido usar a máscara. Uhum. Você pode usar a máscara. Tem gente mais frágil em casa, tem uma avó em casa, tem um esposo que tem alguma enfermidade, ou você tem algum problema adicional, usar a máscara é socialmente aceitável e até recomendável em alguns casos. Então, assim, não é que tem que usar, não é que você não vai conseguir entrar se não tiver de máscara, mas em alguns lugares ainda tem, no avião, por exemplo, no aeroporto, eu acabei de voltar de viagem agora e você tem que usar a máscara. Então, mas se você consegue transitar com ela sem problemas sociais, não tem problema nenhum. Eu estava dando um exemplo. Desde que a gente começou a usar a máscara, de rotina nas consultas e no dia a dia, o número de enfermidades respiratórias, viroses, adenovírus, influenza, cai no usuário de máscara. Porque não é só da Covid que ela nos protege, nos protege também de outras viroses respiratórias, né? Então o uso da máscara está aí para estar facultado. Se você quer usar e se você tem a vontade de usar, está com vontade de usar a máscara, não tem problema não, pode usar, tem benefícios ainda. Tem o custo social, né, de você usar a máscara, você não... Mas você faz esse cálculo e fica à vontade para fazer. É tá verdade. Certo? E aí a gente está em junho. E aí com ele chega o frio, chega o inverno, outono, né? E com ele as doenças respiratórias, né? Que tanto faz parte da vida de alguns, da vida de outros. Vai conhecer a partir desse ano e por aí vai. E doutor Agostinho, quais são as doenças respiratórias mais comuns que o senhor vê no seu consultório, por exemplo? Pronto, então, nessa época do ano, tudo recrudesce, porque a gente tudo se intensifica mais, as coisas voltam mais, né? A gente tem os meses mais frios do nosso calendário, agora é o nosso inverno, não é isso? O inverno do hemisfério sul.
Então, a gente tem meses mais frios, com mais chuva, as pessoas tendem a ficar em ambientes mais fechados para evitar a chuva, a ventania. Então, esse aglomerado, a diferença de temperatura, a gente mora num ambiente quente, numa cidade quente, felizmente, né? Mas aí esse sobe dessa temperatura pode irritar algumas pessoas mais sensíveis. E o mais importante é o contato interpessoal, né? Vem as férias, as pessoas, como você deixou bem claro, entram em contato com grupos sociais das quais não participavam, então tem fluxo dentro da cidade, de uma cidade para outra, né? Isso favorece, junto com o aglomerado, graças à chuva, ao frio, viroses respiratórias. Então, primeira coisa, as viroses, né? As viroses estão aí, tem a Covid não está zerada, ela está controlada, ela agora é uma endemia, né? Mas de vez em quando tem repiques, a gente está sempre olhando, então ela ainda está aí, ainda tem um adoecimento, embora sem aquela gravidade. Mas se você tem pessoas não vacinadas, né, ou pessoas com mais risco, é razoável você continuar com cuidado. Então tem a Covid, tem a influenza, tem outras viroses, né? A influenza é um vírus da gripe, ela dá a volta ao mundo e volta com nova cara, né? Isso. Com novos antígenos. Portanto, você gripa várias vezes. Até agora veio várias com vezes H3N2, perfeito, né? Exatamente. Então, novos antígenos que chegam e você não estava acostumado com eles. Isso. Você não tem a imunidade contra eles especificamente. Então, você pode adoecer de gripe. Então, tem essas viroses, tem a influenza, tem a parainfluenza, adenovírus e um monte de outras viroses. E, além disso, vocês já ilustraram aqui com essa bela fogueira, tem um material particulado que vai ser lançado na atmosfera, no nosso caso especial, no nosso regionalismo aqui, com as festas juninas, né? Fogos, fogueira de São João. Quem adora, gosta muito, adora, vai lá, brinca, mas tem gente que fica sofrendo do lado. Porque aquele material particulado da queima de lenha, da queima de combustível, da queima de pólvora, né? Combustível no dia a dia, com transporte. Esse material fica na atmosfera e ele irrita, ele aumenta a chance de doença respiratória, de sintomas respiratórios. Quem já tem doença, enfisema, asma, DPOC, pode exacerbar, pode ter sintomas mais intensificados. E quem não tem uma coisa mais leve, como rinite alérgica, pode vir a ter sintomas. Então, tudo isso conflui, tudo isso concorre para o aumento de sintomas respiratórios. No sentido de exacerbação de doenças prévias, enfisema, DPOC, asma, viroses que normalmente transitam mais nessa época, e tem a alergia também, a alergia respiratória, mas no sentido da rinite e da asma, né? A sinusite entra também, doutor Agostinho? A sinusite eu encaro muito como uma complicação da rinite, né? A sinusite como o nome está dizendo, é uma inflamação dos seios da face. A gente tem seios da face aqui e eles drenam para a cavidade nasal, drenam para dentro do nariz, né? Um complexo, osteomiatal, enfim, por orifícios pequenos. Se o seu nariz está inflamado, está coçando, está escorrendo, você está com sintomas de rinite, de inflamação do nariz, seja ela viral, ou seja ela alérgica, você sacudiu uma cortina que estava empoeirada, aí o nariz começou a coçar, isso aumenta a chance de você acumular secreção nos seios da face e fazer uma sinusite. Então, a sinusite, frequentemente, ela é complicação da rinite alérgica. Às vezes ela é uma sinusite alérgica, mas mais frequentemente ela é uma complicação infecciosa da rinite alérgica. E aí a gente está numa época que a umidade está bem elevada, né? E aí, com essa umidade, vem a questão do mofo. Em casa, em qualquer lugar, os bolores, né? E aí, quem sofre de doença respiratória deve estar gritando nessa época. Tem isso também, eu nem listei, mas, na verdade, a umidade em si, o ambiente mais úmido é melhor para você respirar. Por exemplo, quem mora em Brasília, nos meses secos, o nariz sangra, a pessoa descompensa. A gente precisa de uma homeostase, precisa de um certo equilíbrio para viver bem. Então, nem tanta secura, nem tanta umidade. A umidade não incomoda. Mas as complicações ambientais da umidade, o mofo doméstico, por exemplo, pode aparecer atrás do guarda-roupa, um infiltrado no teto, isso pode sim atrapalhar. Aquele ali solta esporos que ficam no ambiente e exacerbam a rinite alérgica, a asma, e dão em algumas pessoas mais sensíveis doenças pulmonares até mais sérias, como a pneumonia de hipersensibilidade. É uma doença que vai progressivamente comprometendo o pulmão. Então, sim, o mofo é um problema grande e a gente não deve tolerar mofo em casa. Se for possível, estiver dentro das forças da família, a gente tem um monte de questões aí econômicas, com a população atravessando dificuldades, mas se for possível retirar, pintar de novo, mandar lixar, formas caseiras de se tratar, até a questão do mofo, eu já vi uma vez na televisão. A questão da água com vinagre, né? Você fazer a limpeza dos locais. Eu não saberia dizer o preparado, mas existem alguns preparados com água, vinagre, álcool, que você pode tirar e aquela mancha de mofo vai embora. E isso funciona. Outra coisa importante, travesseiro velho, travesseiro mofado, não pode ser reutilizado. A pessoa tem que desprezar no lugar adequado, no lixo, não também
não na rua, mas acondicionar e levar para fora. Ou seja, lavar travesseiro não resolve, não adianta. De forma geral, o travesseiro de espuma, depois que ele fica ruim, não adianta mais. Entendi. Agora, aquele travesseiro de fio de nylon, que é um fio de nylon enorme, enrolado, todo enrolado, aquele travesseiro até pode, uma vez úmido, ele pode voltar a secar e ficar bom. Mas o travesseiro de espuma mesmo, ele de forma geral, ele não pode ser recuperado, assim, uma vez comprometido. Colchão também, é difícil ficar trocando colchão, mas você pode bater o colchão, uma coisa que as donas de casa sabem fazer, né? Leva para fora no dia de sol, bate, aquilo ali vai numa nuvem de ácaro, de poeira, vai embora quando você bate um tapete ou um colchão, né? E deixa no sol e as coisas podem ajudar. Não está na hora de sugerir isso porque não temos sol, né? A gente teve aí uma semana de... Tá atravessando, pelo menos agora enquanto gravamos, uma semana de chuva. Vamos ver como é que vai ficar. Mas é isso. Se tentar se livrar do mofo é outro ponto importante. Ô, doutor Agostinho, já que a gente está falando nessa parte da limpeza, as pessoas que fazem a limpeza no quarto, em casa, de uma forma geral, e sofrem de rinite, por exemplo, o ideal seria não varrer para evitar aquela poeira ou realmente só passar o pano? Minha querida, que pergunta boa. A gente fala disso para todo mundo que vai na consulta, a gente avisa, né? Que a pessoa que já tem um problema respiratório, particularmente asma, eventualmente rinite, que é um problema mais simples, né? Se a pessoa puder evitar de gerar uma nuvem de poeira em casa, varrendo a casa a seco, a pessoa poderia passar o pano, que é uma coisa que a gente usa aqui, um regionalista da gente. Passa o pano, passa um pano úmido com rodo. Ou passa um esfregão, ou passa um mop. Mas qualquer forma de limpeza úmida, ela é tão eficaz quanto a seca, talvez até mais, mas ela tem a vantagem de não gerar uma nuvem de poeira. Então, o atrito da vassoura com o chão gera uma nuvem de poeira e aquela nuvem de poeira fica em suspensão, cai nos móveis, cai no travesseiro. E se você limpa a casa úmido, com um mop, um esfregão, passa o pano com o rodo, o pano úmido, isso é uma boa dica, né? Isso é muito importante para quem tem asma, né? Não só para a pessoa que limpa, mas para a pessoa que está no ambiente enquanto a casa é limpa, né? É importante, sim. E nessa época, para quem tem essas doenças, o que deve ser optado? Ar-condicionado ou ventilador? Então, eu diria que os dois estando em bom estado, tudo bem, né? O problema do ar-condicionado, bolor, mofo, poeira doméstica que fica no filtro. Todo mundo que tem um ar-condicionado tem que ter familiaridade com o filtro do ar-condicionado. Se você não é alto, você tem um problema de joelho e não consegue trocar, mas que alguém olhe para você. Trocar não, tirar, ver como é que fica, limpar, né? Porque o ar-condicionado tem que ter o filtro limpo, renovado periodicamente. Senão você tem ali um depósito gigantesco de esporos, de mofo, poeira doméstica, e ali tem epitélio de animal doméstico, fragmento de inseto, e aquilo ali vai filtrando, mas depois começa a passar, né? Então, quanto mais pesado o filtro do ar-condicionado, pior. Ventilador é a mesma coisa. Se você tem aquela grade, aquela proteção plástica, geralmente plástica do ventilador, se ela está limpa e as hélices, as partes da hélice está limpa, tudo bem, tranquilo. Se ela está empoeirada, suja, se a grade está cheia de material, aquilo merece uma limpeza, né? Não dá nem para dizer qual dos dois usar. Cada pessoa sabe da sua tensão. O que a gente sabe é que se você fica exposto direto a uma corrente de ar mais frio, você tende a ter alguma irritação, alguma coisa. Ao mesmo tempo, a gente precisa de algum refresco, porque o nosso ambiente é quente. Exato. Então, a pessoa vai usar o que tem gente que nem pode escolher, só tem um deles, né? Mas, assim, que use com tranquilidade, porque o filtro do ar-condicionado está limpo. E as partes do meu ventilador e a grade do ventilador estão limpas. Então, fica à vontade de usar e veja os sintomas que isso vai lhe dar. Provavelmente nenhum. Quartos que tem muito bichinho de pelúcia, principalmente os das crianças. Muito bem. Se torna complicado também, né? Parece que você leu as orientações que a gente dá para o asmático, porque é verdade isso. Quando a pessoa já tem uma doença respiratória, já tem sintomas respiratórios recidivantes, recorrentes, tem asma, tem sibilância, tem o nariz entope, escorre, coça, tem rinite alérgica, né? Então, nessa eventualidade, a gente geralmente pede para o quarto ser bem simples. Eu digo assim para o paciente: tenha um quarto franciscano, tenha um quarto com cama, cômoda, guarda-roupa. Não precisa de dezenas de almofadas ornamentais em cima da cama. Não faz diferença. Não, tapete não, cortina, de preferência não, se precisa muito. Pode ser um filme plástico, daquele que escurece, ou então uma cortina lavável, né? Você possa passar uma esponja e limpar. Cortina de pano bonita, ornamental, não. Tapete não, bicho de pelúcia não, carpete não, pelo amor de Deus, né? E se você puder ter só o seu travesseiro mesmo, em vez de ter aqueles travesseiros ornamentais, um monte de travesseiro. Tem gente que tem asma, mas chega com... manda foto da cama. Não dá para ter uma cama dessa quem tem asma. Aquilo ali junta material, junta poeira. O asmático mais grave, ele tem que trocar a roupa de cama a cada 2 dias. A fronha, a roupa sobre a cama.
Então, se você tem esse monte de coisa, é mais trabalho. Isso. Né? Então, isso facilita muito. Ter um ambiente com menos antígeno, com menos material que junte antígeno. Livros no quarto, né? Por que ter, né? Então, Doutor se você puder Agostinho, ter no outro ambiente... E pessoas que são viciadas em Sorine? Tem gente que acorda atrás do Sorine, vai dormir, cadê meu Sorine? Está em qualquer canto, cadê meu Sorine? O ideal, ou melhor, pode-se continuar usando esse tipo de substância ou seria melhor fazer as lavagens nasais? Pronto, excelente pergunta. Na verdade, a gente até evita prescrever coisas na grande mídia, mas a gente tem que ver caso a caso, mas o que é que eu posso dizer? As substâncias, entre elas algumas formulações de Sorine, as substâncias que têm vasoconstrictores, substâncias que diminuem a perfusão daquele órgão, diminuem a quantidade de sangue, pronto, para facilitar, no nariz. Elas aliviam imediatamente. O nariz está entupido, você pinga aquilo ali, instila aquilo ali no nariz e tem um alívio em alguns minutos. E fica o nariz aberto, né? Então é ótimo. Mas não é a melhor forma de resolver rinite alérgica. Na verdade, é a pior forma. Porque sua mucosa vai ficar pálida, sem fluxo sanguíneo adequado, daqui a pouco vai passar o efeito do remédio e a gente tem uma coisa que a gente chama de efeito rebote. A mucosa que estava pálida com pouco sangue vai precisar de sangue, aí vem mais um fluxo maior de sangue. Então, de novo, quem usa sabe o que eu estou dizendo. A pessoa usa, faz um bom efeito, daqui a pouco está do mesmo jeito, ou está até pior. E você vai usar de novo. Então, aquilo ali não resolve o problema, dá um alívio temporário de 1, 2, 3 horas. Dá hipertensão, se você absorve aquilo ali, pela mucosa nasal, isso sobe a sua pressão, acelera seu coração. Para pessoas que já têm doença cardíaca, cerebrovascular, isso pode ser muito ruim, então não é seguro. E não trata a doença. A doença rinite alérgica necessita que você remova antígenos e que você use alguma forma de corticoide nasal. Aí tem formulações, né? Que aí também deve que são mais seguros. Ser com cuidado, exato. né? Mas a dose de corticoide nasal é uma dose, pense num comprimido de corticoide. Divida esse comprimido em 1000 vezes, mais ou menos. Vai ser uma dose de 1000 vezes menor. Uma dose para colocar no nariz. Então são drogas seguras para rinite alérgica, para sinusite de fundo alérgico. São drogas seguras e que você pode, o seu médico pode prescrever, você pode pesquisar, entendeu? E funcionam para tratar a doença. A doença é a alergia. O nariz entupiu, obstruiu, escorreu, né? Teve rinorreia. Por alergia. Então, só secar o nariz com gotinhas não resolve. Você deixou claro também outra coisa. Lavar ajuda mais. Lavar o nariz com uma solução de soro fisiológico, ou até lavar com água potável, água limpa. Tem gente que consegue fazer isso, tem gente que não consegue. Né? Põe na mão e puxa. Ou então põe na seringa e injeta. Remove o antígeno. E remove o exudato, aquele material que está ali, né? A secreção, mas não trata a inflamação. Entendi. E a inflamação vai ser tratada com corticoide de uso nasal. Né? Você deve ter otorrino assistindo, eles podem concordar com isso, porque isso é comum. A rinite e a asma são basicamente doenças muito afins, são alergias respiratórias. E é muito frequente que o paciente que tem asma tenha rinite. O paciente que tem rinite, se ela está grave, ele acaba desenvolvendo outros sintomas mais baixos. Então, essas coisas estão ali junto. E a questão das pessoas, doutor Agostinho, que tomam antialérgico exacerbadamente. Né? O perigo, sem falar no perigo da automedicação, né? Tem pessoas que, de repente, estão dopadas. Estou com uma alergia terrível e se dopa. É o seguinte, é como você disse, o problema maior é a automedicação. Se você precisa de um antialérgico para você poder trabalhar, para o seu nariz abrir, para você respirar, você pode usar uma vez. Mas, novamente, de forma geral, vamos pensar nas grandes alergias respiratórias. Rinite alérgica e asma brônquica. Eles não são tratados com antihistamínicos, não são tratados com antialérgicos. São tratados com doses muito pequenas, locais de corticoide. Então, a rinite é tratada com corticoide nasal, uma dose em microgramas. Micrograma é 1 grama dividido por 1 milhão. Então, pega 1 grama dividido por 1 milhão, 50 microgramas em cada narina. Pronto. E a asma é a mesma coisa. Corticoide inalatório. No caso, puxado pela boca para ir para a traqueia e para os brônquios. E vasodilatar, né? Então, exatamente. Tirar a inflamação. Você nem vai bronquidilatar mais. Você, na verdade, está tirando a inflamação. E aí, na hora do aperto, você pode usar um bronquidilatador também. Doutor Agostinho, e a questão do tratamento de outras doenças respiratórias? A partir de que momento elas podem sentir que tem algo estranho? A partir de que momento eu devo procurar um pneumologista, um otorrino? Pronto, quando referenciar, quando procurar, né? Isso é importante. De forma geral, a pessoa que já tem uma enfermidade, ela tem um plano de tratamento. O médico já entregou para ela. Não, se acontecer isso, você toma isso. Se acontecer isso, você faz isso aqui. A gente já dá as orientações para como manusear as coisas em casa, né? Para o plano A, o plano B. Se você tiver assim, pode tomar isso. Mas se saiu daquilo, né? Ou se o socorro está ficando muito necessário, não, toda hora eu estou usando meu broncodilatador. Toda hora eu estou usando meu jatinho para aliviar a minha asma. Então,
a asma está fora de controle, ela merece uma consulta nova. Então, estou falando primeiro da pessoa que já tem a enfermidade. Eu já tenho asma, eu já tenho rinite alérgica, eu já tenho o meu pneu, meu otorrino, meu clínico que me trata, ou eu já tenho enfisema. E eu estou mais ou menos acostumado com o sobe e desce dos sintomas. Os sintomas não estão sempre estáveis. Tem semanas boas e semanas ruins. Se você está vendo que está dentro da variação normal, até que tudo bem. Se você prestou atenção e está fora dela, eu estou usando medicação de socorro demais, eu estou usando muita bombinha porque eu estou cansado. Vale a pena uma reavaliação, né, com o seu médico, com o médico que você escolheu. Porque é importante esse momento, né, de você rechecar as coisas. Quem sabe fazer novos exames, espirometria, quem sabe, né, pelo menos ao escutar, ouvir a história, começando pelo básico. É importante isso, para evitar que às vezes o paciente crônico vai deixando o sintoma destruir a vida dele, ele diz, não, mas eu estou acostumado. Uhum. Não, mas a ideia é que você fique sem os sintomas. Isso. Né? E os papais de plantão nessa época, né? Quais são os cuidados que eles têm que ter com as crianças? Cuidado com criança, nós só temos 3 crianças, então é tanta coisa que você tem que ter cuidado com criança. Eu acho que você está falando da parte respiratória, Sim. né? A primeira coisa é, a máscara está liberada e você não vai conseguir que criança use máscara se está liberada. Então ela não vai usar, tá certo? Orientar sempre a higiene das mãos, a gente pega gripe pelo ar, mas também pela mão. Outras infecções bacterianas, gripe é viral, mas infecção bacteriana é pela mão que a gente pega, pelo contato interpessoal. Então está sempre reforçando, lava a mão, pequeno, lava a mão. Falou com o coleguinha, chega em casa, lava a mão. Foi para o recreio, volta, lava a mão. Ensinar a lavar a mão como uma coisa que tem vários horários no dia que você tem a oportunidade, você pode lavar. Sem deixar a criança neurótica, obviamente, mas orientando a lavar a mão com certa frequência. Isso é um ponto importante. Não limitando as coisas da criança. Isso aí eu acho importante também. Se a criança tem uma doença, uma condição, asma, né? Rinite alérgica são muito prevalentes na infância. 10% da população infantil tem asma, às vezes até 12%, dependendo do lugar onde você checa o dado. Não podar a criança demais. Ele não pode fazer judô porque ele tem asma. Ele não pode jogar futebol porque ele tem asma. Ele não pode fazer natação porque ele tem asma. A ideia é que o pediatra que conduz o caso, né, medique a criança para ela ficar sem sintomas, ela possa ter uma vida normal. Não falte aula, não falte atividades sociais, não falte atividades coletivas por causa disso. Eu acho que também segurar a criança demais, colocar a criança embaixo do braço demais, mas ele não pode fazer nada porque ele tem uma asma. É o contrário. O tratamento de asma permite que você seja, sendo bem tratado, tenha uma vida plena, normal. Então, isso é uma coisa importante também para dizer, para evitar aquela superproteção que faz mais mal do que bem, sabe? Esse é um ponto importante. E o resto, eu acho que é cuidado com... A gente está falando em fogueira, tem que ter cuidado com fogos. Isso causas externas também do adoecimento de criança é importante. Fogo e criança, você tem que estar esperto. Eu tenho origem aqui no sertão, então eu gosto muito dessa parte de festa junina. Criança cega, né? E meus meninos vão atrás, né? Gostam também. Mas a gente tem que estar ali sempre olhando. Eu acho que esses são pontos importantes. Eu não poderia deixar de falar em vacinar seus filhos. Sim. Né? A gente tem aí vacina de gripe, de influenza, né? Se você tem uma indicação, vá, siga o calendário vacinal bem direitinho. O calendário vacinal é uma coisa que a gente não deve ficar discutindo. Eu não vou dar isso aqui, não sei o quê. Com teoria da conspiração. A gente, graças a Deus, é um país que está acostumado durante décadas a se vacinar. Eu me vacino, minha família me vacina, todo mundo, a gente vacina os filhos. E isso dá muita proteção para a gente de um monte de coisa. Exato. Então, manter o calendário vacinal dos filhos em dia é importantíssimo, é fundamental, eu diria. Exatamente. Né? E se eu puder dizer mais uma coisa, não fumar. Não fumar já lhe protege as pessoas que estão no seu entorno. E protege os filhos, que não escolheram, né? O pai fumante, a mãe fumante. Exato. Então, às vezes, ter um filho do seu lado é a motivação para você parar. No caso do seu filho estar ali protegendo. Você está protegendo o seu filho, não fumando, e ele está passando a mensagem de que se você parasse de fumar, vai ser um pai mais saudável, com uma chance muito grande de viver mais, de ver neto. Então, a gente está discutindo o futuro, criança, proteção. Não fumar é muito bom e parar de fumar também é muito bom. Maravilha. Isso inclui o cigarro de queima normal e também essas novidades, esses cigarros, esses pendrives que se fumam por aí, os né? Eletrônicos. Os eletrônicos, né? A gente fala brincando, está fumando um pendrive. Então, são vaporizadores, são outras formas de aquecimento, de gerar uma nuvem de material que, não, mas não tem nicotina, mas tem não sei o que, uma essênciazinha. Aquilo ali está relacionado com outros tipos de adoecimento respiratório, né? Então, não tem uma forma saudável de fumar. Né? Então, uma das recomendações que eu faria é, pensando em você que está assistindo, nos seus filhos, seria não fumar também, parar de fumar. Obrigada, viu, doutor Agostinho? Mais uma vez, fica à vontade para votar sempre. Minha querida, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar com você, perguntas super inteligentes, super engajadas de quem sabe o assunto e falar com a população sobre um tema tão relevante. Muito obrigado. Obrigada. E agora a gente vai para um breve intervalo, rapidinho a gente volta.
saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Em casa, no trabalho.